Se você já tentou de tudo, caderno, Excel, aplicativos e nada disso funcionou, fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te ensinar a técnica mais fácil, mais simples e mais eficaz que eu conheço para organizar suas finanças pessoais. A técnica do post-it. Então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a maior parte das pessoas não consegue se organizar financeiramente por conta de dois motivos. O primeiro é em relação à reatividade ao dinheiro. E o segundo é em relação à consciência financeira que a gente tem no dia a dia. O que eu quero dizer com isso? As famílias, no geral, elas costumam ser reativas ao dinheiro. Ou seja, elas basicamente recebem os salários delas e saem pagando contas, gastando, parcelando, e elas nem de fato sabem se elas podem ou não estar fazendo aquelas coisas que elas estão fazendo no dia a dia. Ah, eu quero comprar uma roupa. Compra. Eu quero ir no bar hoje. Vamos. Eu quero fazer uma viagem na CVC e parcelar tudo em 12 vezes. Bora. E honestamente, as pessoas só se permitem fazer isso no dia a dia porque falta consciência financeira, que é justamente o que eu quero trazer aqui. Elas são reativas ao dinheiro, elas não sabem o que vai poder acontecer e elas vão fazendo uma famosa contabilidade mental no dia a dia. Ah, eu ganho 15 mil, eu pago 7 mil em contas, então resta 8 mil para eu gastar. Vamos lá, bater essa meta de 8 mil. Só que o problema dessa contabilidade mental que as pessoas fazem para evitar a reatividade ou tentar fazer essa conscientização, ela é muito falha. Já existem muitos e muitos estudos comprovando que ela não funciona. E que, inclusive, ela tem um erro de mais ou menos de 30 a 50%. Ou seja, se você acha que você gasta ali 8 mil por mês, você pode estar gastando, na verdade, de 10.500 até uns 12 mil reais. Porque a sua contabilidade mensal falha. E aí, justamente é aqui que entra em ação os post-its. É uma técnica impecável e que vai te ajudar muito. A técnica do post-it literalmente consiste em você pegar um post-it, esse aqui é um caderno de post-it gigante, não precisa ser esse, pode ser um post-it do dia a dia, e literalmente você organizar as suas finanças pessoais neles. E o porquê essa técnica funciona muito? Porque você vai evitar a reatividade e você vai conseguir ter mais consciência no seu dia a dia. Isso porque para evitar a reatividade, a primeira coisa que você vai fazer quando receber o seu salário vai ser literalmente planejar o que você vai gastar em cada área da sua vida. Então você vai saber exatamente o que você pode ou não fazer nas circunstâncias do dia a dia. Basicamente, você vai saber que 4 mil é para o seu aluguel, 2 mil é para o carro, 1.000 reais é para restaurantes e deliveries. De fato, você vai deixar de ser reativo e você vai começar a agir ativamente em relação ao seu dinheiro. E o segundo motivo é que esses post-its trarão uma consciência surreal para você no dia a dia, logo no momento que você começar a utilizar eles. Primeiro é que só de colocar os seus gastos ali para evitar a reatividade, você já vai criar uma consciência de entender se a vida que você estava vivendo cabia ou não no seu salário. Isso logo de cara já vai dar um choque em você. E o segundo motivo é porque ele vai trazer uma consciência literalmente no dia a dia. Porque sempre que você gastar algo ou pagar algo, você vai riscar ou literalmente rasgar e jogar fora aquele post-it. E isso vai trazer uma consciência porque vai dar dor ao processo financeiro do seu mês. E essa questão da dor é um dos grandes problemas das nossas finanças atualmente. Porque a gente se acostumou em ler QR Codes, aproximar cartão, aproximar relógio, aproximar celular para pagar as coisas. E isso tirou a dor do processo. Não sei se você é dessa época e se você lembra, mas quando você tirava uma nota de 50, 100 reais da carteira e dava para alguém, aquilo doía, porque parecia que realmente a pessoa estava tirando algo da gente. E realmente estava. E ainda hoje está. Só que a gente não sente mais essa dor. Então os post-its vão virar a sua dor e te ajudar muito no processo. Então vamos na prática. O que você vai fazer para começar? Você literalmente vai pegar o seu post-it, pode ser de qualquer tamanho, de qualquer cor, enfim. É importante você personalizar ele. E você pegar e colocar as categorias. Então você pode colocar moradia, transporte, gastos de lazer e afins. Uma coisa muito importante você entender. Eu vou dar alguns exemplos nesse vídeo aqui no meu post-it, mas é você que tem que personalizar os seus. Você que tem que colocar as categorias. Quanto mais personalizável for para você, você olhar para aquilo e entender, melhor vai ser. Então não se prenda aos meus exemplos, faça o seu. E uma outra dica aqui, prática, é cuidado para não criar muitas categorias. Foca, principalmente no início, no básico, nos macros. Porque quanto mais coisas você criar, mais post-its você vai ter que ter. E aí, visualmente, pode criar uma poluição horrível que você mesmo não vai entender. Então, se você está iniciando esse processo, ou recomeçando, enfim, crie poucas categorias, como é o que eu vou fazer aqui. Então, aqui como exemplo, eu vou supor que existe uma família que ganha 15 mil reais por mês, e a partir desses 15 mil, a gente vai dividir os gastos dessa família. Agora, quem sabe sobre a receita da família, vamos ali para os gastos.
Como eu disse, por categoria, eu gosto de colocar poucos post-its. Eu evito ficar criando muitos e muitos, senão vira uma poluição visual. Então, minha recomendação em geral é, crie 2 post-its por categoria. Então, na categoria, você vai sempre ter contas fixas, que são as contas que você vai pagando boletos e afins, que inevitavelmente vai acontecer, e as contas que podem ser ir oscilando ou ir variando, você ir gastando de pouquinho a pouquinho no mês a mês. Você vai entender por que disso, mas eu vou te dar alguns exemplos aqui. Então, só para você entender o exemplo, eu vou mostrar algumas imagens aqui. Não vou mostrar o meu post-it, porque a minha letra é muito feia, provavelmente você não vai entender. Mas, por exemplo, com os gastos da casa, eu criei um post-it aqui que tem as contas fixas, que são contas que eu vou pagando no dia a dia, são boletos que vem a conta e eu já pago, e tem esses outros gastos aqui que são variáveis. Entenda que o que eu estou dizendo como variável não são coisas que necessariamente você pode cortar. Por exemplo, supermercado para mim é algo extremamente importante. Então eu reduzo outras coisas se for necessário, mas não o mercado. Mas o que eu estou dizendo aqui é que o mercado eu posso gastar 200 uma semana, 300 a outra, 500 a outra. Então não é uma conta que eu vou pagar fixa e pronto, acabou. Ele vai sendo reduzido ao longo do tempo. Outro exemplo aqui, por exemplo, é o carro. Existem essas contas fixas, por exemplo, que eu pago boletos ou eu guardo esse dinheiro para mim. E existem esses gastos que eu vou fazendo semana a semana, ou dia a dia, enfim, que eles são mais variáveis. E um outro exemplo, para finalizar aqui, vocês entenderem a dinâmica, existem os gastos pessoais que no geral são mais difíceis. Porque normalmente nós temos poucos gastos fixos nos gastos pessoais e a gente tem uma quantidade mais relevante de gastos variáveis. Se ficar muito apertado, ficar pouco visual, ficar ruim, beleza. Nos gastos pessoais, de repente, você pode criar 2 post-its, 3 post-its, 4 post-its, ver como você preferir. Mas em quesito de exemplo, é isso que eu faria. E uma outra questão aqui que eu não mencionei, mas talvez esteja explícito, que é, se você ganha 15 mil reais, você nunca pode planejar nos seus post-its gastar 16. Vai dar errado, você vai estar endividado. Então, só como quesito de exemplo também, eu fiz todas as variáveis aqui dessa família e ficou dividido dessa forma os meus gastos. Você não precisa seguir dessa forma. Se você quer investir mais, invista. Se você quer investir menos, invista. Tá tudo bem. Mas é entender que o que você ganha sempre tem que estar abaixo do que você vai gastar. Agora que você já planejou todo o seu mês, ou seja, você agora vai parar de ser reativo ao dinheiro, porque você sabe o que deve e pode acontecer, entrou a execução no dia a dia que vai te trazer mais consciência. Basicamente, tudo que você planejou ali do seu mês, que são contas fixas, quando você pagar essas contas, você vai literalmente riscar. Então você pagou seu aluguel? Risca. Você pagou a conta de luz? Risca. Você pagou seu psicólogo? Risca. Tudo que você for pagando, você vai riscando. Uma outra dica, que inclusive acabei de pensar aqui, seu próprio post-it pode ter a data que você deve pagar. Então, seu aluguel é dia 10, a sua conta da internet dia 15, coloca na frente para você ir lembrando as datas também. Mas você foi pagando, foi riscando. No quesito das contas fixas, os post-its serão os lembretes. Então você sempre vai ter que lembrar de pagar o aluguel naquele dia, conta de energia aquele dia. Isso vai fazer você evitar de ficar pagando muitos juros. Isso é muito legal. Agora nos gastos variáveis, a dinâmica é um pouco diferente. Imagina que você colocou de supermercado R$ 1.200, mas você foi no mercado essa semana e gastou 400. Ou seja, você não pode riscar o post-it literalmente, porque ele ainda existe R$ 800 para você gastar. Então o que você vai fazer? Risca os 1.200 e coloca logo à frente ou logo abaixo, dependendo da dinâmica que você fez, quanto que você ainda pode gastar. Você foi na outra semana, gastou mais 200, risca e coloca agora o novo valor. E assim por diante até esse gasto chegar a zero. Se um post-it como um todo chegou a zero, você pagou todas as contas, você não tem mais o que gastar, eu recomendo literalmente que você pegue, rasgue esse post-it e jogue fora. Porque você vai entender que uma parte do seu salário já foi embora e que aquilo não volta mais. Só de fazer essa dinâmica, o seu autocontrole financeiro, a sua dinâmica financeira do mês vai ser extremamente bizarra. Você vai ter uma consciência surreal. E aqui é muito bacana porque vai começar a demandar um autocontrole seu. Por quê? Imagina a seguinte situação, você colocou R$ 1.000 de restaurante, chegou no dia 20 do mês, você gastou tudo e jogou o post-it fora. Mas um amigo seu te chamou para ir comemorar o aniversário dele. Poxa, você não tem mais dinheiro. O certo, de repente, seria falar não, não posso, não consigo. Mas você olhou ali no post-it de lado e tem gastos de roupas, que você ainda não gastou. Você tinha colocado 300 e você não comprou nada. O que você pode fazer? Pegar esse gasto da roupa, jogar fora e gastar no restaurante. Então, é entender que os post-its, a lógica de planejar um orçamento não é te prender a nada, mas sim te mostrar claramente o que você pode fazer dentro do seu salário, dentro da sua flexibilidade.
Então entenda que nada é engessado, é muito flexível e você deve e pode fazer isso. Uma última recomendação aqui, antes da gente finalizar o vídeo, é deixe os post-its em um lugar que você saiba que você vai ver e que não te cause uma vergonha. O que eu quero dizer com isso? Por que a gente não pode fazer essa dinâmica no caderno? Porque o caderno, você vai fechar o caderno, você pode abrir ele daqui uma semana e tudo já foi por água abaixo. Então o post-it é muito legal porque você pode colar em certos lugares e ver aquilo sempre. Mas também tome cuidado para você não ficar colando post-its em lugares que pode trazer um incômodo. Por exemplo, imagine que você gosta de uma social, gosta de chamar uma galera para beber vinho na sua casa. Aí você colou todos os post-its na parede da sala. Vai causar um incômodo dos seus amigos entrarem e ver sua organização financeira. Talvez se você não está num ciclo que está acostumado com essa organização, podem até zombar de você. Então não é legal. Vou deixar na porta da minha cozinha. De repente, um familiar seu um dia foi na sua casa para bater um papo e viu. Pode gerar um incômodo. Então procure algum lugar que você saiba que não vai te gerar um incômodo e que sua família no geral vai usufruir daquilo. Isso é muito importante. Eu recomendo fortemente que você coloque isso em prática, isso vai ajudar muito você e sua família a organizar financeiramente e eu aposto que vocês usarem isso por 1 mês, 2 meses, no terceiro mês vocês já vão estar investindo dinheiro. Pode ter certeza. Só para você entender, isso é uma estratégia comportamental que eu utilizo muito dentro do meu planejamento financeiro com famílias que estão com dificuldade de se organizar financeiramente. Se você quiser saber mais sobre planejamento, conhecer várias outras estratégias que eu utilizo por aqui, aqui na descrição tem um link para você responder um formulário. Responde lá, eu mesmo vou te chamar para a gente marcar uma reunião. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!